Bem-vindo a mais um vídeo do canal Espírito Quântico, onde o teu despertar começa em ti. Hoje eu vou dar início à série de vídeos de raios cósmicos da iluminação espiritual. E nesta pequena série, digamos assim, eu vou-te explicar o que é um raio cósmico, quais são as características, para que é que eles servem e quem está, digamos, a ser responsabilizado por eles ou quem está a educar na utilização de determinados raios e também de determinadas virtudes. Muitas mais informações sobre estes raios de iluminação cósmica. Ao longo destes vídeos, tu vais perceber o que é que eles são, o que é que eles não são e como é que eles podem te ajudar na tua vida. Bem, então, antes de eu neste vídeo vou dar um breve resumo do que são os raios cósmicos. A definição científica de raio cósmico é que são radiações de alta energia vindas de diversas regiões do espaço e que atingem a Terra todos os dias. Alguns raios cósmicos apresentam energias entre 100 até 1000 teraelectronvolts. Grande parte dos raios cósmicos é constituída por partículas como os prótons, os eletrões e os núcleos atômicos. Os raios cósmicos, assim, mais recentemente, foram descobertos em 1912 por Victor S. durante experimentos que envolviam balões atmosféricos. Trata-se de partículas de alta, trata-se de partículas altamente energéticas que se movem com velocidades muito próximas à velocidade da luz e que atingem a Terra a todo momento. Graças à sua enorme energia cinética, ou podemos colocar a energia do movimento, estas partículas conseguem facilmente atravessar até mesmo alguns centímetros de chumbo. Olha que espetáculo! Quando interagem com a atmosfera terrestre, dão origem a uma grande quantidade de partículas, geralmente pions e muons, que são partículas de vida curta e que, por esse motivo, costumam ser observadas maioritariamente nas regiões mais altas da atmosfera. Os raios cósmicos têm capacidade de afetar o código genético dos seres vivos, induzindo-os a mutações. Neste sentido, a extensa atmosfera da Terra protege grande parte dos seres vivos, ou seja, a camada de ozono e as restantes esferas. Vale a pena dizer que um grande número de cientistas acredita que os raios cósmicos possam ter contribuído fortemente para a evolução na vida na Terra. Agora, além da nossa atmosfera, o campo magnético terrestre, nós estamos a falar ainda da parte científica, atenção, também desempenham um grande e importante papel protegendo-nos de boa parte da radiação cósmica, aquela que é eletricamente carregada, porque cerca de 90% de todas as partículas que vêm do espaço e atingem a Terra são prótons. 9% são partículas alfa, são núcleos de átomos de hélio. 1% são eletrões, e cerca de 0,25% são elementos mais pesados, como átomos de hélio, berílio e boro. A percentagem de elementos pesados que atingem a Terra é muito superior à presença destes elementos no universo. Por esta razão, os físicos acreditam que os elementos mais pesados surjam a partir de colisões entre os raios cósmicos e átomos de peso intermediário, como o carbono e o oxigênio, produzidos no núcleo das estrelas. Ou seja, como neste momento tu reparaste, os raios cósmicos carregam informação, digamos assim, carregam informação ou carregam átomos, por exemplo, de lítio, berílio, boro, e também carregam eletrões e também prótons. E também partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio. Como tu já reparaste, a camada de ozono e também a estratosfera, a zonosfera, fazem um grande papel em proteger-nos destas radiações. Não diria que estas radiações são 100% nocivas, mas também é preciso saber utilizá-las. Como nós já reparamos cientificamente falando que os raios cósmicos, que a Terra é banhada ou atingida por raios cósmicos que vêm do universo e que trazem partículas de átomos, eletrões, prótons, pions, muons e por aí fora,
Então eu vou-te explicar o que também são os raios cósmicos, que digamos que são a mesma coisa, mas de uma maneira mais subtil e mais carregada. O que é que expandindo o que é que vai dizer, espiritualmente falando, os raios cósmicos, que são 7, nós estamos a falar espiritualmente falando, são expressões de energia com características especiais e distintas. São chamados na Bíblia de espíritos diante do trono de Deus. E são assuntos um tanto misteriosos e um pouco claro no mundo atual. Mas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós vamos descobrir muito mais sobre estes raios cósmicos. Existem atualmente cerca de 10 bilhões humanos encarnados, eh, de habitantes, pelo menos mais coisa menos coisa, encarnados na Terra, humanos na Terra, em fase de aprendizagem e aperfeiçoamento. Claro que nós também temos os animais, os leões, os falcões, as plantas, os cristais e por aí fora. Cada ser que está aqui na Terra, eu, tu e todas as pessoas, incluindo também os animais, as plantas, todos nós somos feitos de energia. E a energia, uh, e, como nós somos feitos de energia, nós também somos partículas de Deus. Deus está vivo e nós também estamos vivos por causa de Deus. Não sei se já ouviste falar no conceito da alma, que é uma entidade espiritual, ou sabe, a tua alma, a tua parte espiritual. Pronto. O que eu te vou dizer neste momento é que tu és uma alma encarnada. Muita gente já me perguntou, mas nós somos uma alma dentro de um corpo ou um corpo dentro de uma alma? Pensa assim, existem várias dimensões e existem várias dimensões, vários planetas, vários sistemas solares e outras dimensões. Estou a falar um contexto um pouco mais abrangente. Em cada planeta que existe aqui, não só no nosso sistema solar, mas também por todo este vasto, literalmente vasto universo, cada planeta tem um certo determinado conjunto de habitantes que têm formas e feitios, ou parecidos connosco, ou diferentes de nós. Cada planeta tem as suas características e cada planeta tem, digamos, o que nós chamamos de um plano divino de evolução. É a mesma coisa que, por exemplo, imagina que tens a tua vida e tu tens certos determinados objetivos que queres concluir antes de morrer. Por exemplo, ir à França, ir a Paris, aprender a tocar um instrumento, aprender a ser médico, aprender a ser arquiteto, aprender, sei lá, 3 ou 4 idiomas, ser pai, ser mãe, etc. Digamos assim. E tu pensas em fazer, ora bem, quando eu tiver 18 anos, vou para a universidade de tal, por exemplo, aprender engenharia. Ou, por exemplo, eu, quando tiver 25 anos, eu vou abrir uma empresa de arquitetura. Estes são só exemplos, atenção. Digamos que tu tens um objetivo e tens digamos, uma quantidade de tempo para até atingir o teu objetivo. Ou um pouco mais, ou um pouco menos. Agora se tu queres, por exemplo, ser arquiteto em 25 anos e começar a tua empresa, então tu vais ter que aprender o que é arquitetura, como construir um edifício e todos os conhecimentos relacionados à arquitetura e também uma pós-graduação ou uma especialização em arquitetura, se assim o preferires. E também, se aos teus 25 anos que tu queres abrir a tua empresa de arquitetura, tu também vais ter que perceber, não estou a dizer que seja muito, mas vais ter que perceber um pouco de como criar uma empresa, quais são os impostos que eu tenho que pagar, onde é que eu vou criar a empresa, como se vai chamar a empresa, qual é o material que eu vou precisar. Tudo isso, além de todos os recursos financeiros, tecnológicos, humanos, etc., requer um período de aprendizagem. Agora pensa em ti e mais 9 bilhões de pessoas neste planeta. Cada pessoa tem um plano ou tem os seus planos de vida. Seja ir viver para outro país, seja ser pai aos X anos ou mãe aos X anos, seja não ter filhos, seja aprender 5 ou 6 idiomas, por exemplo, ok? E cada pessoa diz, olha, eu tenho 5 anos para aprender 3 idiomas novos, por exemplo. Então,
a pessoa vai estar num processo de aprendizagem durante um X período de tempo. E nesse período de tempo e nesse processo de aprendizagem, a pessoa tem objetivos, que é, por exemplo, aprender 3 idiomas novos. E a pessoa pergunta, ok, eu quero aprender japonês, francês e espanhol, por exemplo. Além de melhorar, por exemplo, o meu inglês, ou o meu português, ou o meu italiano, o que quer que seja. O que acontece? Significa que durante esses 5 anos, essa pessoa vai estar num processo de aprendizagem até aprender os idiomas. Agora vamos pegar neste contexto e aplicar em planetas. Digamos que cada planeta que existe no nosso sistema solar tem umas certas determinadas características, seja da fauna, seja da flora, seja como o vento funciona, seja a delimitação dos oceanos, por exemplo, nos países. Por exemplo, há planetas que têm países, há outros planetas que não têm países. Seja, por exemplo, nos habitantes, se tem cauda, se tem cauda, se não tem cauda e por aí fora. E cada planeta tem as suas características particulares. Cada planeta tem o seu processo de aprendizagem. Uns, digamos, mais à frente, outros, digamos, que estão a começar. E esse processo de aprendizagem, colocado desta maneira, para tu entenderes, tem, digamos, objetivos que têm que ser cumpridos ou aprendidos até certa determinada altura, e se os objetivos não forem cumpridos, ou há um reajuste ou há um novo planeamento. Pronto. O que é que acontece? A nossa alma não só está aqui no planeta Terra, pode estar noutros planetas, noutras dimensões, noutros universos e por aí fora. O que é que eu quero trazer com isto? Que, como agora tu estás aqui encarnado na Terra, ou seja, como tu sabes que agora és uma alma a viver uma experiência, ou seja, tu estás a viver na Terra, tu estás a experimentar o que é que a Terra tem para oferecer, para ensinar. Seja, por exemplo, conduzir, seja, por exemplo, tirar engenharia, seja, por exemplo, o que quer que seja. Atenção, aqui não há limites de aprendizagem. E quando nós morremos, o que acontece é que o corpo fica e a alma vai. Porque imagina como se fosse uma casca de uma noz. A noz, tu partes a noz a meio e o que é mais importante é a casca ou é a noz? É a noz porque a noz contém todos os nutrientes. Mas a casca, depois já está partida, fica no canto e comes a noz. Mas o que significa que o mais importante aqui é a nós, o que é a nossa alma. E a casca, que é o nosso corpo físico, depois de nós morrermos, seja de que maneira for, ou seja, ou desencarnarmos, que é a passagem do estado, a passagem do mundo físico, como nós estamos neste momento, para o mundo espiritual, seja feita de que maneira seja feita, o corpo fica e depois vai ser reaproveitado pela Terra e a nossa alma vai para outras dimensões para experimentar outras experiências novas. Agora, se me estão a perguntar, mas quantos mundos existem? Eu vou colocar desta maneira, que são mais que muitos. Isto é importante tu saberes, porque agora que tu estás a começar, ou se tu já tens algum conhecimento da espiritualidade, ou de almas, reencarnações, etc., ou outros planetas, é sempre bom sublinhar esta parte. E tu vais perceber que cada raio de iluminação cósmica, ou cada raio de espiritual cósmico, ou como quiser chamar, eles são feixes, ou seja, são raios de luz, e cada raio de luz vai corresponder a uma cor, e essa cor, digamos assim, ou esse raio, tem virtudes, tem características. E se tu queres desenvolver uma determinada característica, seja, por exemplo, mais determinação, mais disciplina, perdão, transmutação, etc., tu vais pedir ajuda a Deus para te ensinar a utilizar essa característica desse raio. Por exemplo, quando tu vais acedendo, digamos, a essa característica desse raio,
tu vais estar a aceder à energia desse raio que está conectada diretamente a Deus. O que significa que, passado algum tempo depois de tu seres carregado, digamos assim, ou de tu aprenderes a utilizar a tal característica do tal raio que pertence a tal transformação, depois de tu, como nós somos feitos, como nós somos partículas de luz, ou seja, partículas de energia, tudo o que existe neste multi-universo, em todos os universos, em todas as multidimensões, é tudo energia. Agora, tu tens energia como se fosse como a água e como o azeite. Tens energia que é mais pesada e tens energia que é mais leve. E depois tens energia que é ainda muito mais leve. Nós estamos aqui na Terra, estamos a experimentar, eu vou chamar desta maneira, energia azeite, porque é uma energia muito pesada. Dependendo da leveza da tua alma, a tua alma pode ser energia da água, não estou a falar do elemento da água, mas sim da densidade da água em comparação com a densidade do azeite. E se a tua alma for muito refinada, tiver muitas características positivas, digamos que eu vou utilizar a densidade, ou seja, é o peso, digamos que vai ter a densidade, ou seja, o peso da energia do ar. O que significa que vai ser muito leve e vai ser muito leve, vai ser uma alma de muito amor, muita luz e muita paz. Aos vídeos que eu vou mostrar, as características que eu vou mostrar, tu vais perceber o que eu quero dizer com as densidades. Não estou a falar dos elementos, o que eles representam. Quando eu te dei este exemplo, significa que eu estou a falar do peso do azeite, o peso da água e o peso do ar. Quanto mais te aproximas de Deus, ou quanto mais desenvolves estas características que eu te vou mostrar nestes raios, mais leve fica a tua alma. O que significa que tu vais ter uma energia muito mais amorosa, vais ter uma energia muito mais positiva. Quanto mais energia positiva, de uma forma sábia, honesta e harmoniosa, melhor. E tu vais perceber isto com o passar do tempo. Cada alma, ou, digamos, podemos colocar ainda, pessoa que está encarnada nesta Terra, neste planeta, no seu âmago, ou seja, no seu interior mais profundo, tem determinadas tendências, peculiaridades, ou seja, características, aptidões ou inclinações latentes de destes grandes raios. Ou seja, de todos os raios, dos 7 raios que existem, e também de todas as características dos raios que existem, não é? Todas as características que cada raio possui, as pessoas sempre vão ter uma característica um pouco mais desenvolvida de determinado raio. Essa característica mais desenvolvida vai ser qual é o raio de missão e o raio de nascimento. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. Todas as pessoas acumularam conhecimentos de um ramo específico de um determinado raio, o que significa determinadas características. Atenção que este vídeo é só de introdução. Estas pessoas sentem-se satisfeitas e felizes quando estão juntas em vibração e de alguma forma familiarizadas com as energias deste raio. A luz que tudo vem de Deus. Ou seja, a luz branca emanada do Criador, /fonte, /Deus, inteligência cósmica, o que quiser chamar, divide-se em 7 raios principais. E cada um deles possui muitas virtudes e também atributos específicos. Eu, neste momento, vou-te dar algumas informações. O primeiro raio é o raio azul, que está associado ao poder. O segundo é o raio dourado, que está associado à sabedoria. O terceiro é o raio rosa, que está associado ao amor. Quarto, raio branco, associado à pureza. Quinto raio, associado, que é o raio verde, associado à cura. Sexto, o raio rubi, que é associado à devoção. E também o sétimo raio, que é o raio violeta, que é o raio que está ligado à transmutação. Nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou-te explicar com mais pormenor todas as características que cada raio tem e também
alguns espíritos bem conhecidos aqui no nosso planeta que, digamos, trabalham com estes raios e que nos podem ser de grande ajuda a desenvolver as determinadas características de cada raio. No plano divino, ou seja, no reino social que está sobre a Terra, tudo está dividido em secções de 7, ou os 7 raios. Os 7 raios correspondem a todas as atividades de vida que nós, seres humanos, temos que desenvolver para alcançarmos a mestria e o domínio individual. Cada um destes raios é dirigido por um mestre ascenso, um arcanjo e um Elohim. E também, quanto mais acederes às características dos raios, tu vais. Estas características são características que todos os seres humanos, e todos os encarnados, e todas as almas, acabam por desenvolver no seu processo evolutivo. Podem começar a desenvolver aqui na Terra e podem acabar por desenvolver no mundo astral. Atenção que uma coisa extremamente importante que eu tenho que colocar. Nós somos imortais. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. O que eu quero dizer? Se Deus é imortal e nós como almas, esquece a reencarnação, esquece o corpo. Somos filhos de Deus. Se Deus é imortal e nós viemos diretamente de Deus, significa que a nossa alma é imortal. Porque se Deus é energia, uma energia muito, 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 muito sábia, muito amorosa, muito consciente, muito poderosa, então nós, como somos versões dele, ou seja, somos filhos dele, como quiser chamar, se ele é imortal, nós também somos. Só que fisicamente nós já estamos aqui uma temporada. Pensa na Terra, no planeta Terra, como uma escola. Nós só passamos uma temporada numa escola para aprender certas determinadas disciplinas. Por exemplo, colocando assim dizendo. O que significa que quando o nosso ano letivo ou o nosso período de estudos acaba, nós saímos desta escola e vamos para outra escola. Agora, pensa em ambiente escolar. Tira planetas, tira tudo. Pensa que tu és um aluno e tu estás numa escola. Tens o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano e por aí fora. Até à universidade. Agora pensa que há alunos que vão se empenhar a estudar para ultrapassar de ano. O que é que significa? Que eles vão estudar, ou seja, adquirir os conhecimentos, fazer os testes, fazer as provas para passar de ano. E com o passar do tempo, ou seja, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente, eles vão ganhando mais conhecimentos. E quanto mais crescem, e quanto mais estudam, e quanto mais se desenvolvem, vai chegar a uma altura em que eles vão decidir se eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser informático, eu quero ser o que quer que seja. Então, eles vão para uma determinada universidade aprender. Quando eles terminam os estudos numa determinada escola, que só vai até ao quinto, ou sexto, ou o ano que for, eles, para continuar os estudos e a progredirem os estudos, têm que mudar de escola. Ou se não gostarem da escola, eles vão ter que ir para outra, vão ter que ser transferidos para outra escola. Agora pensa assim que há alunos que não querem saber e são-lhes dadas oportunidades para continuar a evoluir. Mas como eles não estudaram, como eles não quiseram saber, só quiseram brincar e não fazer absolutamente nada, o que acontece é que eles vão ser expulsos da escola e vão ter que repetir os anos letivos que deviam ter feito. Digamos assim. E o esforço que eles empenharam foi tão pouco, que eles passaram de ano, mas não conseguiram absorver os conhecimentos. E o que é que acontece? Não absorver os conhecimentos, vais ser expulso pelo teu mau comportamento, pelo teu, digamos, mau desempenho. Quando eu digo isto, eu não estou a dizer, não estou a julgar absolutamente ninguém, ok? Isto é só um exemplo. Significa que eles vão ter que mudar de escola, são expulsos e vão ter que mudar de escola para repetir todos os anos de ensino que deviam ter feito e não o fizeram. Claro que
Depois isto vai ter karmas, vai ter as leis espirituais que eu vou trazer no canal, neste canal Espírito Quântico, que eu vou-te explicar isto com muito mais detalhe. O que eu quero dizer agora, o que eu quero dizer é o seguinte: cada planeta em si é uma escola e cada planeta tem, digamos, os seus anos de aprendizagem. Digamos que cada ano da escola que nós passamos, agora em ambiente escolar normal, tem um certo determinado número, conhecimentos. Aprender a ler, aprender a escrever, falar inglês, falar espanhol, falar português, falar o que é que seja, matemática, etc. Cada ano que nós passamos na Terra, cada encarnação, digamos que é um ano. E se nós nos empenharmos, se nós nos desenvolvermos para o bem, significa que quando nós morremos e vamos para outro planeta, vamos para outra escola. E essa escola pode ser mais desenvolvida ou mais atrasada na escola que nós estamos agora. O que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece? O que acontece é que o planeta Terra é uma escola que tem certas determinadas lições ou tipos de estudo para desenvolver. E a utilização dos 7 raios são as características que uma pessoa tem que desenvolver para progredir na sua evolução espiritual. É a mesma coisa como, por exemplo, nós estamos a estudar os livrinhos, a ler, a fazer os trabalhos de casa, etc. Digamos que o estudo e a aplicação das características dos raios é uma parte que nós aplicamos na nossa vida. Digamos que estamos a fazer o estudo e as provas. Agora, se nós aproveitarmos bem as oportunidades que nos dão e nós nos envolvermos, nos estudarmos, não estamos a falar em ser perfeitos, atenção, nada disso. E se nós nos empenhamos, se nós nos envolvemos, quando nós quando nós, digamos, morremos ou desencarnamos, ou seja, quando nós, ok, a minha vida aqui acabou, vou prosseguir a minha alma, vai prosseguir os estudos noutra dimensão, ou noutro planeta, onde quer que seja, atenção, está tudo bem. Depois da parte da reencarnação e encarnação desencarne, eu vou trazer com muita mais calma. O que acontece é que nós podemos ou progredir ou ficar estagnados. Não convém ficar estagnados durante muito tempo, porque nós vamos ter que estar sempre a desenvolver. Mas cada alma tem a sua escolha. Se não queres progredir aqui, não há problema, tu vais ter muitas mais oportunidades para progredir noutros planetas. Ou noutros universos, ou noutras dimensões. Bem, eu espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que este vídeo tenha sido bastante esclarecedor, e no próximo vídeo eu vou começar a falar do raio azul, que corresponde ao primeiro dia da semana, que é um domingo. Pelo menos o domingo está associado ao raio azul, o que significa que ao domingo a emanação, ou seja, digamos, a força do raio azul é um pouco mais poderosa, digamos assim, colocando desta maneira, é um pouco mais forte que os restantes raios, mas isso depois vai depender da fé de cada um. Digamos que cada raio tem um dia da semana e cada dia da semana, digamos que a emanação de tal determinado raio é um pouco mais forte. Emanação no sentido de emanar, no sentido de ser enviado, no sentido de digamos, força. Vamos colocar desta maneira, é um pouco mais forte, ou é um bom dia, é um dia mais propício para acedermos ao raio e também acedermos aos determinados mestres ou seres de luz que estão a querer nos ensinar, e também às características do raio, ok? Espero que tenhas gostado. Carrega nesse gosto maravilhoso para o canal crescer, e partilha com os seus amigos, com os seus familiares e também com todas as pessoas que tenham interesse em aprender sobre estes assuntos maravilhosos. Até lá, desejo-te uma excelente semana e Deus te abençoe.